Conferência de propósito, aliança. Quantos aqui têm uma aliança com Deus? Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo 11, lá no finalzinho da Bíblia. A minha versão é Almeida, Revista e Atualizada. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 30. E depois nós vamos ler o versículo de número 1 do capítulo 11. E a minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém? E assim venha fortalecer a sua fé. Venha firmar os seus pés na presença de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente faltará o tempo necessário para refletir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Pela fé, esses homens suportaram tudo isso, pela fé. Vamos agora para o versículo de número 1 do capítulo 11. Volta um pouquinho aí. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Amém, aleluia. Que fé esses homens tiveram. Que fé. Palavra tão pequena, mas eu acredito que seja fundamental e de extrema importância para a vida do cristão, para a vida do crente. Fé. Existe a fé natural, todos nós temos. É aquela fé que você acorda e você sabe que o sol estará no céu. Todos têm essa fé. Existe a fé, conforme 1 Coríntios capítulo 12, que é dada como um dom, algo sobrenatural. E existe também a fé salvífica, a fé que o Espírito Santo derrama no meu e no seu coração, para nós testificarmos o nosso espírito com o Espírito Santo a respeito da nossa salvação. E algumas verdades eu quero destacar, antes de nós entrarmos no texto, algumas coisas importantes para nós lembrarmos sobre fé.
Primeiro, a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, pastor. Você quer ter fé? Você quer se encher mais de fé? Ter certeza daquilo que você não está vendo, mas daquilo que você espera? Ouça mais o que Deus está falando. Ouça a palavra de Deus. Segundo, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe, que Ele recompensa aquele que ama, aquele que o busca. Então, sem fé eu não consigo, você não consegue de maneira nenhuma agradar a Deus. Terceiro, a fé sem obras é morta. E é engraçado que quando nós falamos de fé, nós pensamos em algo utópico, algo que a gente não vê, mas a gente imagina talvez no inconsciente algo que a gente só pode mentalizar. Mas a fé, conforme Tiago nos ensina, a fé, ela é externizada pelas nossas ações. Entende? A fé não é o simples fato de eu dizer que eu acredito e eu ficar de braço cruzado. A fé é eu dizer que eu acredito e eu agir quando tudo diz que não, e eu agir na contramão, crendo que aquilo vai acontecer. Isso é fé. Amém. A fé, ela nos impulsiona a agir e viver de acordo com os princípios divinos. É pela fé, meu irmão. Você está aqui hoje, não é para ver o pastor, não é para ver o ministério de louvor, mas você está aqui porque você veio pela fé. Você creu que Deus teria, e Ele tem uma palavra para você. Talvez você entrou aqui com a sua fé fraca, com a sua fé balançada. Você entrou aqui sem esperança. Mas Deus, pela sua palavra, porque o compromisso dele é com a palavra dele, Ele pode, e eu creio pela fé, que Ele vai fortalecer, e Ele vai edificar a vida de cada um de nós. Aleluia. E por último, a fé não é a ausência de dúvidas, mas é a decisão de crer apesar das dúvidas. Dúvidas todos nós temos. A fé não é a ausência, não é eu ter dúvida, mas eu crer. Eu saber que tudo diz que não, mas eu tenho um Deus que eu sirvo, e Ele pode mudar a circunstância, e Ele pode mudar a história. Nós cantamos aqui, você mudou a minha história, e Ele tem poder, e Ele faz isso. Ainda que haja dúvida no nosso coração, meu querido, ela não pode dominar-nos, porque Deus é maior do que tudo isso. E Deus, Ele quer que você deposite a sua fé, a sua esperança totalmente nele. Amém? Por que nós precisamos de fé? Já se fez essa pergunta? Por que eu preciso ter fé? Sim, eu preciso agradar a Deus, porque é através dela. Eu preciso ter fé, porque eu preciso mostrar, talvez para as pessoas, que eu sou uma pessoa de fé. Você já se fez essa pergunta? Por que eu preciso de fé? Por que eu preciso ouvir Deus, ler da palavra, ouvir o que Deus está dizendo e ter fé? Por quê? Você já fez essa pergunta para você? Eu estudando a palavra de Deus, eu me fiz essa pergunta. Por quê? Por que, Deus, que eu preciso ter fé? Eu preciso ter fé porque eu preciso de paz em meio à tempestade. A fé nos permite descansar na certeza de que Deus está no controle. A Bíblia vai dizer, aleluia, de uma paz que transcende todo o entendimento. E essa paz é somente dada por Deus. E quando nós temos fé, nós temos paz em meio às tempestades.
E quando eu li isso, eu falei, meu Deus, pessoas no mundo que se dizem ateu, dizem não ter nenhum Deus, como é que elas agem no momento da tempestade? Como é que o coração dela fica quando passa por algum momento difícil na vida dela? Uma enfermidade, algo impossível aos olhos humanos, porque nós temos fé, nós temos a quem recorrer, nós dobramos o nosso joelho e clamamos, quando não há mais nenhuma opção para nós, não é assim? E muitas vezes o milagre vem, porque é a vontade dele que prevalece. E a fé, ela é necessária para que nós tenhamos essa paz, essa tranquilidade. Sabe aquela pessoa que está caindo no mundo, mas ela está ali tranquila porque ela descansa em Deus, porque Deus derramou em seu coração uma paz que o mundo não entende. Por isso que a fé é importante para nós. A fé é importante para o nosso crescimento espiritual. A fé é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Você está aqui, é um avanço espiritual. A gente não consegue ver o mundo espiritual com os olhos humanos, mas existem demônios, existem potestades que travam guerra, para que você não venha aqui ouvir a palavra do Senhor, para que você não tenha comunhão com os irmãos, para que você não tenha comunhão com a igreja, para que você não venha aqui cultuar o Senhor. E é pela fé derramada no nosso coração que nós vemos aqui, numa segunda-feira, frio, você poderia estar na sua casa, quentinho, mas você saiu de lá e veio aqui. Isso é fé. Crescimento espiritual, a fé proporciona isso. A fé, ela é necessária para nos dar força para perseverar. Diante de obstáculos e frustrações, a fé nos capacita a não desistir. Ainda que eu olhe ao meu redor e veja, ainda que tudo ao meu redor diga que não tem mais jeito, mas quando a fé queima no meu coração, Josué, ela me impulsiona a não desistir, porque eu sei aquilo que me espera. Eu sei que quem me prometeu é fiel para cumprir. Não é filho do homem para se arrepender, não é filho do homem para mentir. A fé me proporciona isso, me impulsiona a não desistir, a não parar a tocha. A Bíblia diz que o amor de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando eu olho para mim e não vejo força nenhuma, Paulo vai dizer, então eu sou forte, porque o amor de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu me torno forte, porque a força não vem de mim, mas vem dele. A fé, ela nos traz uma esperança viva. A fé nos lembra que esta vida não é o fim. Meu irmão, não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, mas sabe, pensa uma coisa, nessa vida, 70, 80, se você chegar aos 90, glória a Deus. Essa vida é passageira. A fé, ela nos dá uma certeza de que um dia, glória. Apocalipse 21, lê na sua casa. João, ele olha e ele vê uma cidade santa que descia do céu, a nova Jerusalém. E ele diz assim, que lá não haverá choro, não haverá morte, não haverá dor, não haverá pranto, porque o Senhor irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda tristeza. Essa vida é passageira, e a fé nos proporciona isso, uma viva esperança, que se nós morrermos hoje, nós temos uma esperança em Cristo Jesus, que se entregou em nosso lugar, que morreu em nosso favor. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele se entregou no meu e no seu lugar. E a fé nos proporciona isso. É por isso que é importante ter fé, é por isso que eu preciso buscar ter fé, e não desistir, não abandonar, porque eu sei aquilo que me espera.
Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 8 que nada é nada, sim ou não? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, meu irmão. Busque a fé. Tenha fé, não desista. Não pare. Está chegando um dia em que nós vamos nos encontrar com o nosso Redentor nos céus. Essa fé nós não podemos perder. Essa esperança viva tem que permanecer no nosso coração. Eu quero aqui rapidamente ilustrar e demonstrar o poder da fé. Aquilo que a Bíblia nos ensina para edificar a nossa vida. Para que você saia daqui com a certeza de que Deus é contigo. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. E a primeira lição e o primeiro exemplo de fé que nós vemos é com o pai da fé, Abraão. Aquele que teve fé nas promessas de Deus. Quantos aqui têm fé nas promessas de Deus? Amém? Aleluia! O pai da fé, todo mundo conhece a história de Abraão. Primeiro que Deus aparece a Abraão e fala: olha, sai da sua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrar. Ele não sabia para onde ia. E ele foi. Ele acreditou na promessa de Deus. E Deus fala, e Deus continua dizendo para ele: porque de ti farei uma grande nação. E de repente, alguns anos, Abraão já de idade, sua mulher já de idade, estéril, para dificultar um pouquinho mais, Deus promete um filho. Pare para pensar. Um homem que sai do conforto da sua casa, dos seus parentes, do seu convívio, do seu habitat natural, e vai para um lugar que ele nem sabia onde era, mas ele confiava no que Deus tinha falado para ele. E quando, já avançado de idade, sua mulher também, estéril, não podia ter filhos, Deus faz uma promessa para ele: de ti sairá uma grande nação. Meus irmãos, que fé esse homem teve. Aleluia. Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele foi chamado por Deus para sair da sua terra e ir para um lugar que não conhecia, confiando na promessa de que se tornaria uma grande nação, mesmo quando a promessa de um filho parecia impossível devido à sua idade avançada. A pergunta que eu faço para você: aquilo que Deus prometeu para você, o quão difícil você acha que é de acontecer? Qual o grau de dificuldade, de impossibilidade você acha que isso não vai acontecer? Porque às vezes, nós, além da dúvida no nosso coração, nós achamos que Deus não vai fazer. Ah, mas é difícil, mas não está acontecendo. Assim como Abraão, que já era avançado de idade, recebeu aquela promessa. Poxa, um cara velho ter filho, não tem muita lógica nisso. Mas as promessas de Deus, elas são assim. Deus, ele fala e você precisa confiar, você precisa obedecer, você precisa estar na posição que Deus te colocou. Deus, ele nunca disse que seria fácil a promessa e continuar perseverando, firme ali. Não é fácil muitas vezes. Mas precisamos crer. Sabe, irmão? Ter fé que vai acontecer. A fé é o combustível que move o agir de Deus. Talvez não, né? Abraão ali, ele duvida. Não que ele duvida, mas ele acha que o milagre, que o filho da promessa, até então Isaac, seria, ele achava, como a sua mulher era estéril,
e ele tinha uma concubina, Agar. E ele quer dar o seu jeitinho. Mas Deus, quando faz a promessa, assim como Abraão, nós não podemos dar o nosso jeitinho. Nós precisamos ficar firme no propósito, naquilo que Deus falou conosco. Porque Deus, Ele cuida nos mínimos detalhes. Nós precisamos, assim como Moisés, ter fé diante do impossível. Parece meio óbvio, né? Ter fé diante do possível seria fácil. Mas a Bíblia nos chama e nos mostra, através de Moisés, que precisamos ter fé no impossível. Porque fé é isso, meu irmão. Fé é isso, é andar na contramão do mundo. Aquilo que todo mundo diz, não vai acontecer, não vai dar certo. Mas nós, guiados por Deus, não é uma loucura, sabe? Não é eu lá financiar um carro de R$1 milhão, eu vou ter fé que eu vou pagar. Não, não é isso. É eu ser guiado por Deus, com um propósito dado por Deus, com um proveito, com um objetivo. E eu, guiado por Deus, eu ouço aquilo que Deus está falando ao meu coração, e eu cumpro, e eu vou vivendo, crendo naquilo que Deus me falou. Isso é fé. E Moisés, Hebreus do capítulo 11, no versículo 27 e 29, fala um pouco sobre Moisés, sobre ele confrontar Faraó, pegar o povo do Egito e atravessar o Mar Vermelho. Fé no impossível. Atravessar o mar. Mas que coisa de doida é essa? E Moisés nos ensina. A Bíblia vai dizer que ele ousou. Ele foi ousado, meu irmão. E quantas vezes nós somos ousados na presença de Deus? Você já foi ousado hoje na presença de Deus? Não, se Deus falou comigo, eu creio que vai acontecer. Porque Ele disse, e eu tenho certeza que Ele que falou no meu coração, e eu vou descansar, e eu vou viver uma vida com propósito, porque eu sei que Deus está cuidando de tudo. Imagina aquele mar aberto. Já parou para pensar como seria? Água de um lado, água do outro. E na nossa vida é assim. E Deus, Ele nos convida, através da fé, a crer em caminhos que não existem. Porque naquele mar não tinha caminho, não tinha como o povo passar. Mas Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode curar, aquele que pode transformar, aquele que pode salvar vidas. Foi falado aqui domingo, aquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Ele tem poder para abrir caminhos aonde não tem, aonde os nossos olhos não enxergam a saída. Ele tem uma saída, Ele tem uma resposta, meu irmão. Creia, tenha fé. Aleluia. A fé que transforma e salva. Raabe, não sei se você conhece a história de Raabe, está em Josué no capítulo 2, no versículo 8 ao 14. As muralhas de Jericó, vai ali alguns espias israelitas, e essa mulher, uma prostituta, Raabe, recebe aqueles homens, aqueles espias na sua casa, porque na muralha existiam moradias, casas, e essa prostituta morava e recebe ali os espias israelitas. E todo mundo sabe a história, que a muralha derrubada, o povo destruído, porém, Raabe, a prostituta, a sua vida é poupada. E mais, na genealogia de Jesus, em Mateus 1,
Lá está o nome de Raabe, uma prostituta. A fé que transforma e a fé que salva. Meus irmãos, a fé, ela não faz acepção de pessoas. E o que Deus nos mostra através disso? Talvez você está começando hoje na caminhada cristã. Talvez você já deu tanta cabeçada aí no mundo. Você já errou tanto. Você já fraquejou tanto. Você já fez tantas coisas que desagradava a Deus, assim como essa prostituta Raabe. Mas, meu irmão, hoje Deus nos dá uma oportunidade. Deus está nos dando uma nova chance de crermos, de termos fé em suas promessas, de termos fé que Deus pode transformar o nosso coração. Um coração de pecado, um coração impuro, sujo. Deus, Ele pode purificar. Deus, Ele pode limpar toda a sujeira e transformar a nossa vida e derramar uma salvação tão grande, tão maravilhosa em nossa vida. Quem era Raabe? Uma prostituta, uma meretriz, uma mulher que não conhecia Deus. Mas ela foi ousada, ela recebeu os espias, ela escondeu eles ali na sua casa, ajudou com a corda descendo, e Deus poupou ela da destruição da cidade, através da sua fé e da sua atitude. Aleluia! A fé que surpreende Jesus. Aleluia. Em Mateus, no capítulo 8, no versículo 5 e 10, conta a história de um centurião romano, o chefe do soldado romano, chefe do exército romano. E a Bíblia conta a história que ele vai até Jesus e ele fala que o seu servo estava doente, estava acamado, sem condições de andar. E Jesus fala: olha, eu vou até lá e vou curá-lo, e vou até lá. E ele fala: não, mestre. Oh, aleluia. Não precisa ir, apenas fale e o meu servo será curado. Aleluia. Quantos aqui creem na palavra de Deus? Bastava uma palavra para Jesus curar aquele homem. E esse centurião, ele desperta em Jesus uma admiração, que Jesus olha para ele e fala: em toda Israel eu não achei alguém com a fé deste homem. Aleluia, que fé esse homem teve. Não, mestre, não precisa ir até lá, apenas dê uma ordem e ele será curado. Aleluia, eu preciso crer na palavra de Deus, porque ela jamais falhará. Aleluia! A Bíblia nos ensina e nos dá dicas de como ter fé, de como agradar o coração de Deus, e de como, assim como esse homem, ter uma fé que surpreenda o coração de Deus. Senhor, eu creio na Tua palavra, isso basta para mim, isso basta. Ainda que eu não veja os Teus milagres, ainda que eu não Te veja fisicamente com os meus olhos. Esses dias eu conversava com meu filho em casa e ele disse: pai, mas Deus, eu não estou vendo Ele. No cultinho familiar, pastor, eu não estou vendo Deus. Eu falei: filho, eu com a minha esposa dizemos: olha, tudo isso aqui, olha a natureza, olha o mar, olha o céu, olha o verde, olha o azul. É Deus. Deus está em todo lugar. Ainda que eu não consiga contemplá-lo fisicamente com os meus olhos, mas eu enxergo pela fé que todas as coisas foram criadas por Ele, e de que Ele está em tudo que foi criado. Em toda a criação eu consigo ver Deus. A minha fé, ela não depende daquilo que eu vejo, mas a minha fé depende daquele que prometeu
daquele que fez todas as coisas. E para encerrar, o Ministério de Louvor vai louvar, pastor? Amém. E para encerrar, eu gostaria de ler uma frase do Charles Spurgeon, grande teólogo. Minha fé não repousa no que sou ou serei, ou sinto ou sei, mas no que Cristo é, no que Ele fez e no que Ele está fazendo por mim. Que a nossa fé não seja naquilo que a gente tem, não seja naquilo que a gente é, mas naquilo que Cristo fez e está fazendo em nossa vida. Amém? Se coloque em pé. Que você possa sair daqui com essa palavra no seu coração. Continue perseverando, continue crendo, continue ouvindo Deus falar ao seu coração e continue firme nas promessas do Senhor. Amém? Os irmãos podem aplaudir bem forte o nome do Senhor, que Ele merece. Amém.